Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Muito feliz de ter vocês aqui comigo outra vez. Mais uma consultoria gratuita toda quinta-feira, meio-dia e 7, eu estou aqui com vocês, né? Para falar sobre esses assuntos de... Hoje o nosso tema principal vai ser os 4 passos para sair da dívida e nunca mais voltar, né? Então, assim, quis trazer esse assunto muito importante aqui para vocês. Acredito que é um assunto que bastante gente está precisando no momento. Então, vamos falar mais sobre esse assunto hoje. Hoje, em particular, a gente quer falar com 2 grupos de pessoas, tá? Basicamente, existem 2 grupos de pessoas hoje em relação a dívidas. É aquela pessoa, né? O primeiro grupo é aquela pessoa que está conseguindo pagar as contas, mas fica sem nada de dinheiro. Tipo, você paga as contas e não sobra nada de dinheiro. Às vezes paga toda a fatura do cartão, às vezes não. Então, esse é o primeiro grupo, tá? O segundo grupo que eu quero falar aqui com vocês é aqueles que já não estão conseguindo pagar mais. Não conseguiram, já atrasaram o cartão de crédito, muitas contas atrasadas e já não sabe por onde começar, tá? Então, quero falar particularmente com esses 2 grupos. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim qual grupo que você está hoje. Bruna, estou no grupo 1. Bruna, estou no grupo 2. Coloca aqui para mim. Gosto dessa interação, que a consultoria é isso, né? E no final vocês vão poder fazer perguntas para mim também, tá? Então, assim, para quem está no Instagram, a consultoria, ela é no Zoom, tá? E é só acessar minha link da bio que a gente começou agora, tá? Não perderam nada do conteúdo. Ali, gente colocando, tô no grupo 1, Bruna, tô no grupo 2. Beleza, beleza. Muito bom. Tá, então assim, gente, eu quis muito trazer esse assunto aqui para vocês e falar realmente com vocês que estão cansados, que não aguentam mais viver para pagar só dívidas, pagar conta. Sempre aquela sensação de trabalhei, paguei conta, o dinheiro sumir todos os meses, né? E aquele sentimento, né, de medo, de insegurança, de desespero, de ansiedade, porque é isso que as dívidas causam, né? Elas causam isso, elas causam medo, insegurança, você não sabe mais por onde começar, você não sabe o que fazer. Quando você está com situação de dívidas, gente, é isso que a gente sente, né? De você ter aquele desespero de não saber por onde começar. E você se deita a cama no travesseiro e fala, meu Deus, como que eu vivo assim? Né? Por que eu vivo dessa forma? Que dívida que eu pago primeiro? Como que eu saio disso? Então, eu quis trazer esse assunto por conta disso, porque as dívidas, elas não mexem apenas com o nosso bolso, elas mexem também com a nossa saúde física, né, e também mental. Então, assim, gente, antes de eu entrar, né, nos 4 pontos ali de falar para vocês os 4 passos de como sair da dívida e nunca mais voltar, quero falar o contexto que a gente vive aqui hoje no nosso país, né? Por que eu quis trazer esse assunto aqui para vocês? Primeira coisa, né? A pesquisa recentemente aqui mostra, né, que 78% da população está com dívidas hoje no país, né, no nosso Brasil. Então, assim, um número cada vez maior registrado em março do ano passado. Então, gente, isso está sendo muito comum na nossa região, né, no nosso país hoje, essa questão do endividamento. Por conta da pandemia, as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda, né? Então, se a gente não tem controle, se a gente não sabe por onde começar, isso fica ainda pior. Então, isso é muito comum, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para vocês. Se você está no grupo 1, Bruna, estou no grupo 1, estou no grupo 2, quero que você saiba que você não é o único, que você não está sozinho. Tem mais pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando hoje. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para vocês. E também no final desse treinamento eu vou abrir uma oportunidade para vocês, né, da minha consultoria individual, Finanças sob Controle, aonde eu te ensino exatamente como saber qual dívida pagar primeiro e muito mais. Mas eu vou deixar para falar mais no final, tá? Então, assim, gente, o que é o contexto hoje? Antes de entrar mesmo no assunto, falar do contexto que a gente vive hoje. Isso acontece, gente, primeiramente porque nós não tivemos educação financeira na escola, né? Ninguém aqui sabe como administrar e controlar seu dinheiro. Nós fomos ensinados, né, a trabalhar, né, a gente crescer, trabalhar, ter um bom emprego para ganhar dinheiro. Mas ninguém nos fala como nós deveríamos administrar esse dinheiro, como a gente deveria controlar esse dinheiro. Ninguém nunca nos disse isso, né? E nós fomos acostumados a gastar exatamente tudo que ganhamos, tudo. Isso é da nossa cultura, nós somos acostumados dessa forma. E os bancos, né, eles acabam se aproveitando, digamos assim, dessa fragilidade da educação financeira no Brasil
oferecendo crédito muito fácil e a gente perdendo o controle muito fácil em relação à nossa vida financeira, né? Então, assim, tem uma frase, né, que eu ouvia muito do meu pai, que era assim: ah, dinheiro foi feito para gastar, porque dinheiro não sou eu que faço. E, e realmente, né, o dinheiro ele foi feito para gastar, mas da forma inteligente, de uma forma que você saiba gastar da forma certa, né? E era muito triste ver o quanto ele trabalhava para ganhar dinheiro, mas ele vivia sempre com dívidas e sempre sem dinheiro. Porque ele acreditava que o dinheiro era apenas feito para gastar e gastava da forma errada, né? E hoje, se você está passando por isso, se você não está conseguindo dormir, se você está com dificuldade por conta das dívidas, eu sei o que você está passando. Porque no ano de 2018, né, eu passei por um problema financeiro. Foi mais ou menos em março ali. Eu tive muitos problemas que acumularam, né? E eu passei no cartão de crédito, eu não tinha reserva financeira. E acumulou nesse mês tudo. E eu fazia as contas do dinheiro que eu tinha para receber, das contas que eu tinha para pagar, e não batia. Não batia, faltava dinheiro. Eu refazia as contas, né, achando que, quem sabe, poderia resolver alguma coisa, mas não resolvia, né, porque não batia as contas. Até que então eu percebi o quanto isso afetou o meu sono, a minha vida, o meu trabalho, porque eu só pensava nisso. Como que eu vou conseguir pagar isso? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou tirar dinheiro para pagar essas contas? Meu cartão de crédito veio uma fatura enorme, assim, eu nunca tinha pagado uma fatura tão alta de cartão de crédito. Então, eu sei exatamente o que você está passando, que é essa insegurança, esse medo, essa ansiedade, esse desespero de não saber o que fazer, por onde começar. E eu tô aqui para falar para você que existe um caminho, que existe um passo a passo, onde eu vou mostrar exatamente para você como que você se livra das dívidas e nunca mais voltar. E ter dinheiro sobrando todos os meses, que é o que eu quero mesmo. Porque, assim, a gente trabalha tanto, né, para ganhar dinheiro, a gente trabalha tanto, às vezes no emprego que a gente não gosta, acordar cedo, e você não cuidar desse dinheiro, você tá dando, às vezes, muito dinheiro pagando taxa para banco. Então, você precisa aprender a como sair disso e nunca mais voltar, tá? Então, vamos entrar aqui no passo a passo. O primeiro passo, gente, que eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente sair das dívidas e nunca mais voltar, é a mentalidade. Se você não mudar a tua forma de pensar, você pode ganhar rios de dinheiro que você não consegue parar de viver dessa forma. Porque acontece muito, gente, de pessoas que ganham em Mega Sena, que ganham, né, esses prêmios de loteria, e pouco tempo eles perdem tudo o dinheiro. Por que isso acontece, gente? Porque eles têm a mentalidade errada ainda. A forma como eles pensam ainda não mudou. Então, às vezes você acha que a melhor forma de você sair das dívidas é ganhando mais dinheiro fazendo um empréstimo. Quem aqui acha isso? Coloca aqui para mim. Ou ficar cortando gastos também, né? Não, eu vou parar de comprar tudo que eu não vou comprar mais nada, vou ficar cortando gastos, eu vou fazer um empréstimo, vou ter que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Isso é uma fase da forma de sair das dívidas, mas não é a única. Então, a primeira coisa que eu sempre trabalho com as minhas clientes de consultoria é a mentalidade, a forma como elas pensam. Por quê, gente? Muitas pessoas eu conheço que pegam dinheiro emprestado, pagam as dívidas, quando um tempo depois elas voltam a ter dívidas de novo. Por que isso acontece? Porque ela não mudou a forma de pensar, porque ela não mudou a mentalidade. Então, a primeira coisa aqui é indignação. Não quero mais viver assim. Não chega, não aguento mais viver dessa forma, com dívidas ou só pagando conta e sempre sem dinheiro. É indignação. A primeira coisa que você precisa é se indignar, falar, não, não quero mais. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver dessa forma? Só para pagar contas, sempre sem dinheiro. Trabalhando muito, muito, muito mais, às vezes deixando a tua saúde de lado para ganhar dinheiro para pagar conta, para pagar dívida. Então você precisa se indignar mesmo e falar, não, não quero mais. Mudar o foco. Isso também é algo que eu faço com as minhas clientes, porque se o teu foco é só pagar dívida, se você só pensa nisso, quanto mais, é aquela frase, né? Tudo que você foca, expande. Então, se você ficar focando só na dívida, só como pagar a dívida, parece que aquilo só vai aumentar cada vez mais. Agora, quando você muda o foco, você fala assim, não, eu quero sair da dívida para isso. Eu quero sair da dívida porque eu quero fazer uma viagem, eu quero voltar a fazer planos com a minha família de lazer, porque eu quero ter um dinheiro sobrando. Por que você quer sair da dívida? Primeira coisa, tirar o foco da dívida. Colocar um foco maior além da dívida.
porque isso se torna mais fácil, mais prazeroso na hora que você começa a montar a estratégia para sair disso. Então, assim, porque o que é muito normal acontecer? Tenho que cortar gastos, né? Ficar focando só nas dívidas. Você precisa ter um motivo para sair disso, e não é a dívida. Por incrível que pareça, você só sai das dívidas se você parar de focar na dívida. E você começar a abrir a tua mente para outras soluções, né? Pensar em oportunidades que você consegue. Agora, quando você foca na dívida, parece que isso só aumenta. Outra coisa, raiz do problema. Não adianta você pegar empréstimo, usar o cartão de crédito, e emprestar dinheiro das pessoas e você não descobriu por que você está endividado. A raiz do problema, o que causou a dívida? Eu sempre trabalho, né, os 4 Ds das dívidas, que eu digo que às vezes são os principais, que podem ser ocasionar as dívidas, que é o descontrole, né? O primeiro D é o descontrole. O segundo D é o desemprego. Sim, o desemprego, né? Quando a pessoa não tem uma reserva, ela perde o emprego, pode sim ocasionar as dívidas. Uma doença, né? Também por falta da reserva, você não tem um plano de saúde, você fica doente, você acaba se endividando às vezes para comprar um medicamento e tudo mais. E também o divórcio, também pode ser um causador de dívidas aí. Então você precisa identificar a raiz da dívida, né? O que ocasionou você ter essa dívida? Isso é muito importante, gente, para que você consiga sair da dívida e nunca mais voltar a entender por que você está nela. Porque a dívida é um resultado de alguma ação que a gente fez ou deixou de fazer. Então, você precisa entender, será que é o descontrole que me ocasionou? Que eu estou com dívida porque eu estou com descontrole? Aqui, com descontrole, né, gente, entra a questão do cartão de crédito. Será que eu perdi o controle não usar o cartão de crédito? Sim, pode ser, né? O cartão de crédito hoje ele é uma das principais causas de dívida no nosso país, né? Então, será que é o descontrole? Foi o desemprego, né? Então, eu perdi o emprego, não tinha uma reserva, não estava preparado, uma doença ou um divórcio. Identificar. Claro que existem várias outras causas, né? Essa é a primeira coisa que eu faço com as minhas clientes na primeira sessão. A gente faz um diagnóstico, saber exatamente o que ocasionou a dívida, a gente analisa o perfil financeiro dela, faz algumas atividades para fazer essa mudança de mentalidade, que é uma das primeiras coisas para que você consiga sair da dívida e nunca mais voltar, tá? A segunda coisa, gente, é listar as dívidas. Sim, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente deve. E pode ser que você tenha dívidas que você esteja pagando e dívida que você não esteja conseguindo pagar. Independente das duas dívidas que você esteja, você precisa fazer um levantamento. Precisa ter clareza do que você está devendo, para quem que você está devendo. Existe um quadrante, né, que eu trabalho com as minhas clientes para levantamento e pagamento de dívidas. Que o primeiro é o quê? Né? Você precisa identificar, é dívida com pessoas? Você está devendo, né, para um pai, para a mãe, para o irmão, para um amigo, para um tio? Também, né? Dívida com garantia, gente, também. O que é dívida com garantia? Se eu não pagar essa dívida, eu perco a minha casa, eu perco o meu carro. Então, isso também são dívidas com alto risco que a gente chama, né? Dívidas sem garantia. O que são dívidas sem garantia, gente? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, o crediário de uma loja que você não está conseguindo pagar, também uma dívida sem garantia. Dívidas com consequências mais graves, né? Que tipo de dívidas são essas? São dívidas com luz, água, aluguel, tá? Então, assim, essas dívidas, gente, com consequências mais graves, como luz, água, aluguel, condomínio, o IPVA do carro, são dívidas que, se você não pagar, elas geram uma consequência de problemas com a sua família, né? Se você não pagar a água, você não tem como você ficar sem usar água, sem pagar a luz, sem pagar o teu aluguel, você tem capaz de você ficar sem onde morar, né? Ficar sem casa, então perder o teu carro, perder bens. E tem muita gente, às vezes, se matando para pagar cartão de crédito, empréstimo pessoal, que são dívidas que a gente precisa pagar, mas a gente precisa priorizar essas dívidas, saber qual dívida pagar primeiro. Se você está com dívida de carro, de casa, de aluguel, de condomínio, você precisa priorizar essas dívidas. E como que você faz isso? Fazendo uma lista de dívidas. Pega um papel, uma caneta e fala, estou devendo para tal pessoa. Quem é? Se você está devendo para a agiota,
também, né, uma dívida com consequências graves, dependendo ali da forma como a agiota é. Então, você precisa saber quem são as pessoas que você deve, quais são os valores, qual o juro que você está pagando. Você precisa ter clareza, né? Eu sempre chamo essa parte aqui que eu levo os clientes da clareza. Olha, estou devendo isso. Daí que a gente parte para a ação de quem sabe fazer um empréstimo, mas isso são estratégias, tá? Mas primeiramente você precisa mudar a tua forma de pensar, listar as suas dívidas. Dói, eu sei que dói. Não vai ser fácil, porque quando a gente coloca ali na ponta do lápis, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Porque tem clientes que às vezes eu pergunto, fala, quanto que você está devendo? Não sei. A gente faz um levantamento e ela fala, Bruna, é muito mais do que eu imaginava. Não imaginava que seria tanto. Sim, então dói, dá medo, mas a única forma de você sair disso é encarando a tua realidade e buscando uma estratégia para sair disso, tá? Aqui a gente vem para a organização, gente. Que às vezes a maioria das pessoas pensa que sair das dívidas, ter dinheiro sobrando, vai direto para a planilha, vai direto ao aplicativo, vai direto para a organização. Não, a organização é um outro passo, não é o primeiro passo. Então, isso é um dos erros também que muitas pessoas começam. Porque eu estou registrando tudo que eu gasto, eu estou anotando os gastos, mas só isso não adianta, gente. Isso é um outro passo. Você precisa ter outros passos antes disso. Aqui na organização, gente, o que entra aqui na organização? Eu chamo isso daqui de rastreamento. O que é o rastreamento? Você pegar o extrato bancário seu, né, o teu cartão de crédito, onde você recebe, né, geralmente o teu dinheiro, seja no banco que você recebe, pegar o extrato desse banco e analisar o que tem ali. Por que isso é tão importante, gente? Até trouxe aqui uma imagem para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Olha. Isso daqui, gente, por que isso é importante? Isso daqui é de uma cliente minha, que a gente fez esse diagnóstico, esse rastreamento essa semana, e ela identificou que ela estava pagando R$ 44,90 de taxa de banco, de cestas, sendo que ela só usava para receber, tirar dinheiro e fazer compras, né, débito. Ela só usava para isso, ela não tinha nenhum outro benefício. E ela estava pagando R$ 44,90 por mês. E eu mostrei para ela, você está R$ 538 por ano, você está pagando de taxa para o banco, você está enriquecendo o banco, sendo que esse dinheiro você poderia estar usando para comprar uma coisa para sua filha, você poderia estar usando para fazer qualquer outra coisa, até para comprar uma pizza no final de semana. Você está dando para o banco, você está enriquecendo o banco. Por quê? Por falta de rastreamento, por falta de controle financeiro. Então, às vezes, esses R$ 44 ali que você está pagando, que você às vezes nem percebe que você está pagando, está te causando problema financeiro, porque você não está usando esse dinheiro. Então, isso é algo muito complicado, gente, que a gente precisa ter esses... Quando eu vejo esse tipo de taxa que os meus clientes estão pagando sem necessidade, me dá uma revolta, sabe? Porque é um dinheiro que ela poderia estar usando para qualquer outra coisa. Não, mas ela está dando para o banco. Então, quando eu digo para ela, né, que esse rastreamento que a gente faz de cartão de crédito, do extrato bancário, já paga a consultoria ali, porque são R$ 548 que vão voltar para o bolso dela, que vão ficar no bolso dela, que ela vai poder usar em qualquer outra coisa, menos dá para o banco, tá? Então, essa questão do rastreamento, que é a organização, daí que a gente entra em categoria, em outras coisas, mas o principal para quem quer sair das dívidas é o rastreamento das suas contas, o primeiro passo. Pega o extrato bancário das tuas contas, da conta que você recebe e analisa o que você está pagando ali. O que eles estão descontando ali da tua conta. Cartão de crédito. Muito comum também você pagar ali taxa de R$ 4,90, R$ 9,90 de cartão de crédito. Bruna, mas é só isso, é só R$ 4,90, é só R$ 9,90. Que dá R$ 15,80 em um ano, R$ 170. Que você está jogando no lixo, que você está dando para os bancos, que você está dando para a instituição financeira, sendo que não precisa, tá? Então, você precisa fazer esse rastreamento. Outra coisa, gente, plano de ação, né? Então, o quarto passo aqui é o plano de ação. O que é o plano de ação? Você já teve clareza para quem que você está devendo, quanto você está devendo, o valor ideal que você precisa, né? O quanto você realmente está devendo. Porque quando você pega uma dívida, digamos assim, de cartão de crédito, que é uma dívida muito grande, né? Se você não pagar ela, tem juros maiores, você se assusta ali. Eu já tive clientes que estavam cobrando R$ 17 mil, R$ 10 mil. E eu falava, não, você não está devendo isso.
porque isso são os juros. E aí que tá o problema, gente. Eles começam a te ligar, eles começam a te apavorar, porque eles querem receber esses juros. O cliente ideal do banco é aquele que renegocia suas dívidas. Não é aquele que quita a dívida. Não é aquele que paga tudo em dia certinho. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Então, quando você renegocia uma dívida, né, sem saber os juros, sem saber o valor inicial dessa dívida, você está jogando dinheiro fora, você está queimando o teu dinheiro. Então, você precisa ter clareza, né, do quanto você realmente está devendo, o valor certo. Aqui, qual dívida pagar primeiro, né? Então, na minha consultoria, a gente trabalha exatamente isso. Bruna, qual que é a dívida que eu pago primeiro? A gente monta um plano lá, paga essa. Não, paga aquela. Vamos analisar. Essa aqui você pode esperar um pouquinho. Então, a gente tem essa clareza, a gente sabe qual dívida pagar primeiro. A gente cria prioridades, tá? Aqui, o segundo passo na ação é a preparação. Saber o valor certo a ser pago, como eu falei para vocês, né? Saber exatamente o valor que você deve. Porque o valor que você deve não é, muitas vezes, aquele valor que o banco está falando, que a instituição está falando. Então, você precisa ter clareza, saber exatamente quanto você deve. E aqui na ação, aí que a gente entra para a ação. Fazer negociação, né? Se for para algum parente, algum amigo falar, olha, eu não consigo pagar todo o dinheiro agora de uma vez. Será que a gente consegue parcelar? Eu vou te pagando por mês? Agiota, a gente tem uma estratégia para pagar a agiota. Se você tem cartão de crédito em atraso, a gente cria uma estratégia. E não somente para as dívidas que você não está conseguindo pagar, mas também trocar a dívida cara por dívida barata. Às vezes você está pagando uma parcela de financiamento de carro, de casa, um valor muito mais alto do que o certo, que deveria ser. Então você precisa analisar também. Trocar dívida cara por dívida barata, fazer mais dinheiro. Aí que entra a ação. Será que eu preciso ganhar mais dinheiro? Será que eu faço um empréstimo? O que eu vou fazer com esse empréstimo? Que dívida que eu vou pagar primeiro? Ou a portabilidade também. Existe possibilidade de você fazer portabilidade de dívidas. Achar um banco ali que está com uma taxinha menor e você poder trocar essa taxa alta que você está pagando por uma taxa menor. Mas como que você faz isso? Se organizando, tendo clareza exatamente do quanto você está devendo, para quem você está devendo. Para cada tipo de dívida existe uma estratégia. Ó, na minha consultoria a gente trabalha. Bruna, onde que a gente vai tacar? A gente vai tacar essa. Vamos trabalhar com essa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ali na consultoria, eu trabalho exatamente todos esses pontos. Mas aqui, com essa consultoria gratuita que eu passo para vocês, somente isso. Okay? Porque eu quero que vocês se comprometam aqui comigo nessa consultoria. De fazer, eu falar, Bruna, vou sair daqui, vou fazer o quê? O que você vai fazer? Vou listar minhas dívidas. Estou devendo para algum parente, para alguma pessoa, dívida com garantia. Será que eu estou devendo meu carro, minha casa? Sabe, eu posso ter algum prejuízo se eu não pagar? Dívida sem garantia, cartão de crédito, crédito pessoal, um crediário de uma loja, dívida com consequências graves, é a luz, é a água. O que você está devendo? Você precisa colocar na ponta do lápis, gente. Porque é só assim a gente consegue. Não é planilha, não é um aplicativo que vai te ajudar a sair das dívidas. Isso são ferramentas. Primeira coisa é você mudar a tua forma de pensar, mentalidade. Não tem como você sair de uma situação sem você mudar a tua forma de pensar, né? Ter um objetivo maior além das dívidas, não é focar nas dívidas. Né? Como eu falei para vocês, a forma de você sair da dívida é tirar o foco da dívida. Quando você tira o foco da dívida, abre possibilidades, abre portas onde você vê formas de falar, olha, eu tenho habilidade de fazer isso, vou fazer mais dinheiro, mas antes, né, você precisa se organizar, saber o quanto de dinheiro você precisa para pagar, fazer esse rastreamento que você fala, Bruna, não está sobrando dinheiro. Mas quando você olha ali que você está pagando R$ 44,90 de taxa bancária, que são quase R$ 50 por mês, que você poderia estar usando para outra coisa. Às vezes não está sobrando dinheiro porque você está pagando um juro absurdo nesse refinanciamento de cartão que você fez. Então, por isso, gente, que a gente precisa ter essa clareza, né? Que é o rastreamento, a organização ali da lista de dívidas, que é a clareza. Extrato bancário, cartão de crédito. O que você está pagando nesse cartão de crédito? Você precisa ter essa clareza, gente. Precisa, tá? E aí que a gente vai para a ação. Aí que a gente sabe, ó, vou pagar primeiro essa dívida. Não, primeiro eu vou pagar essa. E a gente só consegue mudar isso, gente, quando a gente tem clareza.
quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente lista as dívidas, se sabe, ó, sei quanto eu devo. Organiza, rastreia, faz um plano de ação. Aí você está preparado. Isso, gente, ela não muda só nosso bolso, né? A gente não ganha só dinheiro com isso, a gente muda também a nossa saúde. A mensagem que eu mais gosto de receber das minhas clientes é falar assim: Bruna, essa noite eu consegui dormir. Bruna, a minha pressão está mais baixa. Porque quando você está com um problema financeiro, é isso que afeta. Você tem ansiedade, tem cliente que manda para mim e fala: Bruna, a minha ansiedade diminuiu. Eu já não tenho tanta ansiedade. Porque ela tem um plano de ação, ela sabe o que ela precisa fazer. É a melhor mensagem que eu gosto de receber das minhas clientes. Claro que quando elas falam assim, Bruna, uma dívida de 17 mil reais, eu estou conseguindo pagar por 300 reais. É muito bom de receber isso. Porém, mas a mensagem melhor é falar, olha, eu estou conseguindo separar um dinheiro para poder sair com a minha família no final de semana, coisa que eu não conseguia antes. Entendeu? Então, nunca é sobre dinheiro, é sobre a vida. É sobre a vida. Por isso que eu quero trazer mais esse assunto sobre dívidas, sobre problema financeiro, porque, infelizmente, muitas pessoas apontam o dedo. Ah, você está endividado porque você gasta muito, você está gastando mais do que você ganha, porque você não sabe usar o cartão de crédito. Mas você precisa entender que a culpa não é sua. Você não sabia disso. Você não sabia que você precisava gastar menos do que você ganha. Você não sabia como usar o cartão de crédito da forma inteligente. Então, você não se culpe, porque é muito normal se você está com dívida, se você está com problema financeiro, você se culpar, sabe? Você se sentir a pior pessoa do mundo, porque era isso que eu me sentia quando eu passei por aquele problema financeiro em 2018. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava, meu Deus, eu não presto, eu não sei administrar meu dinheiro, por que eu deixei chegar nessa situação de não saber como que eu ia pagar meu cartão de crédito? De não saber que eu ia pagar, de conseguir pagar, mas eu não ia ter dinheiro para o resto das outras coisas no final do mês. Eu não ia ter dinheiro para abastecer o meu carro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu quero trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu sei o que você está sentindo. Se você está com dívidas, problema financeiro, eu sei o que você está sentindo. E eu não quero que você passe mais por isso, né? Então, assim, faça esses 4 passos que eu passei aqui para vocês hoje. Se comprometa. Primeira coisa que eu falei aqui para vocês, né? A indignação. Não quero. Até quando você viver dessa forma? Saia disso. Isso foi uma das coisas que eu falei para mim, mas falei, eu nunca mais vou passar por isso. No meu e-book Controle Financeiro Inteligente, eu conto mais um pouco sobre a minha história lá. Mas eu falei para mim mesmo, eu nunca mais vou passar por isso. Dessa mesma forma, não. E esse foi o primeiro passo, me indignar, falar, não vou passar mais por isso. Não vou passar mais por esse sufoco financeiro todos os meses. Eu não quero mais viver assim. É a primeira coisa. Você se indignar mesmo, se revoltar, falando, não quero mais viver assim. Sair disso, tá? Então, a primeira coisa é a indignação. Mentalidade, mudar o foco. Não, quero sair da dívida por quê? Ter outro objetivo maior. Listar as dívidas, se organizar e ter um plano de ação. Então, eu quero falar, né, para vocês, eu quero ter essa oportunidade, porque sozinho você vai conseguir. Com essas dicas que eu passei, esses 4 passos que eu passei aqui para vocês, vocês já vão conseguir. Mas quando você tem uma pessoa para te orientar, fica um caminho muito mais leve, um caminho muito mais fácil de saber. Um especialista está ali para te ajudar. Por isso eu quero abrir a oportunidade para vocês da minha consultoria, né? Finanças sob controle, onde a gente trabalha exatamente esses pontos. Eu te mostro exatamente, falar, eu pego na tua mão, você não vai estar mais sozinho. Porque é muito normal a pessoa que está com problema financeiro, ela se sentir sozinha e se sentir com vergonha. Agora, quando você tem alguém ali que te entende, uma pessoa que tá ali com a mão estendida e fala, ó, vem aqui comigo que eu te ajudo. Botar isso, isso, aquilo. Você vai fazer isso, isso, aquilo. Fica muito mais leve, muito mais prático. E é algo que eu sempre falo também para minhas clientes, que é assim, sempre tem solução. E elas falam, Bruno, quando você fala assim, sempre tem solução, parece que dá, sabe, tem solução. Sabe? Então, sempre tem solução. Às vezes você fala, não, Bruna, mas no meu caso eu tô desempregada, porque eu não tô tendo renda, porque isso, porque aquilo, mas sempre tem solução. Se você tá com saúde, você consegue resolver isso.
tá? Então, assim, sempre vai ter solução. E como que funciona a minha consultoria? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a consultoria. Quem quer ficar aqui para saber um pouquinho mais, fica aqui comigo. Quem não quer, já passei aqui os 4 passos, né? Coloca em prática aí que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Para quem ficou, a consultoria, como que ela funciona, gente? Minha consultoria, ela tem uma duração de 3 meses, né? Onde a gente trabalha exatamente esses pontos. A mentalidade, a gente se organiza, a gente tem um controle financeiro inteligente, que não é ficar cortando gastos, que não é apenas isso. Isso faz parte, mas não é só isso, tá? Eu trabalho exatamente esses pontos. E a gente, nesses 3 meses, você vai ter o acompanhamento totalmente comigo, né? A gente tem encontros semanais, cada 15 dias, são quinzenais, né? A gente trabalha cada encontro um processo. Fala, ó, na próxima semana você vai fazer isso, isso e aquilo. A outra semana você vai fazer isso, isso e aquilo. E é possível você ter muito resultado, gente. Quando você tem alguém que está te ajudando ali, um caminho para te seguir, sabe? Porque você fica perdido muitas vezes. E você pode falar, Bruna, mas eu estou devendo um monte de cartão de crédito, eu não sei mais o que fazer. Eu quis trazer também aqui uma outra imagem para vocês, que quando a gente tem uma pessoa para ajudar, a gente consegue sair disso com mais facilidade e de uma forma onde você economiza muito dinheiro, tá? Isso daqui é um resultado, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, que é possível, às vezes, esse daqui era uma dívida de cartão de crédito, que estava em R$ 25.000. A pessoa conseguiu quitar por R$ 366,72. Por isso que é a inteligência financeira, gente. Isso que é a inteligência financeira. Isso que é o controle financeiro inteligente. Se você está achando que às vezes, não, comigo é impossível, comigo é diferente, quero dizer para você que tem solução, que tem como resolver. Tá? Então, se você quer saber mais sobre a consultoria, saber como que funciona, como que eu consigo te ajudar, me manda uma mensagem no direct ou ali no WhatsApp, no privado, fala, Bruna, tem interesse, marca o diagnóstico é gratuito. A primeira sessão, onde a gente faz o diagnóstico, ela é totalmente gratuita. Onde a gente conversa, eu te explico certinho como eu consigo te ajudar, como que você vai fazer para mudar essa vida. E isso, gente, não é algo para um mês. Você vai fazer um mês e não vai fazer mais. É algo para a tua vida inteira, onde muda a tua vida e a vida da tua família. Porque quando você está com dívidas, até coloquei uma frase aqui, ó, viver uma vida sem dívidas é assumir o controle da tua vida e ter liberdade de escolha e poder dormir em paz. Como eu falei para vocês, a mensagem que eu mais gosto de receber na minha experiência fala assim, Bruna, essa noite eu dormi em paz. Minha ansiedade está diminuindo, a minha pressão está diminuindo, porque eu estou sabendo o caminho que eu tenho que seguir. Saber que as dívidas não é um ponto final ali. Não, tem solução, sempre tem solução. Eu me emociono, gente, porque assim, é triste você ver tantas pessoas endividadas hoje. É muito triste. Deus tem falado muito ao meu coração, falar, olha, você vai trabalhar com essas pessoas, porque elas estão passando por problemas. E eu tô aqui para ajudar. Saber que tem caminho para seguir, saber que tem solução independente da situação que você teve. Tá bom? Me emocionei, que é a pessoa mais emocionada que tem. A melancólica, né? Que chora, mas assim, gente, é algo muito, muito sério mesmo que eu tô fazendo aqui com vocês. É algo que eu sei o que é. Você não conseguir dormir porque você não sabe que dívida pagar primeiro. Entendeu? Então, eu quis trazer esse assunto aqui para vocês porque eu acho que é muito importante. E se vocês querem minha ajuda, se você quer minha ajuda, fala, Bruna, me ajuda, a gente conversa melhor, a gente marca o diagnóstico, você me explica a situação que você está, e aí a gente resolve isso, tá? Se vocês têm alguma dúvida, a gente querem mandar aqui para mim no chat, pessoal do Instagram. Não tá entendendo nada, né? Mas aqui da Yane quer perguntar alguma coisa, tem algumas pessoas aqui comigo. Tem alguma dúvida, a gente só manda aqui, a consultoria, né? Ó, Bruna, tô com tal problema aqui, fala aqui para mim que, quem sabe, eu consigo te dar uma luz ou uma orientação. Beleza, tá. Não tem perguntas, então, né? Acredito que eu consegui passar aqui o que eu tinha para passar. Como eu falei para vocês, coloquem em ação, em prática aqui esses 4 passos, para que vocês consigam sair da dívida e nunca mais voltar.
E se quiser saber mais informações sobre a consultoria, como eu consigo te ajudar, é só falar comigo ali no Instagram ou aqui no privado do WhatsApp, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até mais.